Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live, a live do dia. A live de hoje é sobre fazer perguntas para o corpo. Você sabia que se a gente conseguir ter essa consciência e a gente fazer perguntas para o corpo, a gente consegue ter mais facilidade na nossa vida? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu vou mandar o aviãozinho aqui para as pessoas. Enquanto isso, espero a participação da Carla. Carla entrar aqui com a gente. Access Consciousness. Você sabe o que significa isso? Significa acesso à consciência. E quando nós temos acesso à consciência, nós conseguimos escolher melhor. Quando nós estamos conscientes das nossas escolhas, nós conseguimos fazer melhores escolhas. Vamos lá, pessoal chegando aí, bom dia, vamos mandando aviãozinho. Vamos mandando aviãozinho para todo mundo chegar aqui com a gente, conversar hoje aqui com a gente, que o assunto vai ser bem legal. Vamos ver, ó, a Carla já entrou aqui. Bom dia, Carla, tudo bem com você? Já mandou. Ei, Carla, só você aceitar nós aí. Bom dia, Tá tudo bem com vendo? você? Tudo bem, você? Melhorou. Melhorou, mas tem que colocar pertinho. Você tá me ouvindo bem também? Tô ouvindo bem. É. Então, Carla, já falei um pouquinho aqui, né? Não sei se você ouviu, né? Sobre o que nós vamos conversar hoje. Então, hoje nós vamos fazer perguntas para o corpo, né? Quer explicar um pouquinho isso? Quer explicar um pouquinho isso, Carla? Como que funciona esse negócio de fazer perguntas para o corpo? As perguntas, na verdade, elas nos trazem possibilidades, né? Então, quando a gente Uhum, faz uma pergunta, e depende de como a gente faz a pergunta, você cria mais possibilidades para criar algo diferente na sua vida, né? Então, uhum, a pergunta do corpo é relacionada a qualquer situação que você vai enfrentar, ou que você requer uma consciência, né? Então, em relação ao corpo, eu posso perguntar, corpo, como você gostaria de aparentar, né? O que você requer comer, o que você requer beber, corpo, se eu escolher isso, se eu escolher esse tipo de comida ou de bebida ou qualquer outra coisa que seja em relação ao que você for fazer, vai ser confortável uhum, para mim, para nós, para nossa vida, para o nosso viver, né? uhum, Então são várias as perguntas que quando você faz uma pergunta, você empodera, você possibilita outras pontos, digamos assim, né? E quando você uhum, dá uma resposta do como você vai fazer, se você fica controlando como que você vai fazer aquela situação acontecer, você uhum, limita, você cria uma limitação em relação ao que pode vir. Às vezes pode vir algo grandioso. Como se você uhum. Exato. ficar limitando, eu vou fazer isso, porque daí vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquele outro. Você está controlando a forma como vai vir aquilo para você. E se você apenas faz a pergunta e joga para o universo te mostra como, né? Às Se vezes pode encarrega. não acontecer de imediato, mas pode acontecer em algum momento. E às vezes você nem percebe que aquilo aconteceu quando você se toca, né? Você fala, poxa, aquilo Uhum. que eu pedi aconteceu agora, né? De uma forma Sim, diferente, às vezes, porque nunca vem da forma que a gente pede. Essa é a forma que exatamente. Nunca vem da forma que a gente pede. Por quê? Porque a nossa mente, ela é limitada, né? Daqui, que nem a Carla falou, é o controle que nós temos, que nós acreditamos que é bom, que é mal, que é bonito, que é feio, que é certo, que é errado.
E dentro dessas crenças, desse nosso ponto de vista de acreditar isso, a gente limita muita coisa. E quando nós fazemos a pergunta, então, né, Carla, a gente abre possibilidades de receber novas informações, né? E que nem você falou, nunca vai ser da forma como a gente pensava. Por quê? Porque são novas possibilidades, né? Se fosse aquilo que se fosse aquilo que eu já sei, então não são novas possibilidades. Se vai vir de acordo com o que eu estou esperando, não é uma nova possibilidade. Então a gente tem que estar preparado para receber novas possibilidades. E aí eu queria perguntar aí para a galera, né, que vai assistir ainda a nossa live, se alguém tem o costume de cumprimentar o seu corpo quando você levanta, por exemplo, de incluir ele nas suas atividades, que é o que nós estamos fazendo aqui, perguntas ao corpo, né? Porque o que acontece muitas vezes? Nós levantamos e, ó, né? A gente toma um banho, escova os dentes, come, se manda e vai fazer o que tem que... Vive no automático, exatamente, mas a gente não para conversar com aquela pessoa que é a mais importante na nossa vida, que somos nós mesmos, né? Que é o nosso corpo, que está aqui presente, que está realizando as atividades com a gente. E a gente não está nem aí com o nosso primeiro amor, vamos dizer assim, né, Carla? Que é o mais próximo da gente, né? O nosso corpo. E aí, o que acontece, pessoal? Ah, pode falar, Carla. Eu queria só falar assim, às vezes as pessoas estão achando meio maluco essa conversa de corpo, conversar com o corpo, né? Mas isso é uma consciência que eu, pelo menos, tive através das barras de Axis e os processos corporais. Porque antes também era assim, eu também ligava automático, ia fazendo as coisas, nunca, só olhava meu corpo para me julgar, né? Veio aqui, tá gordo, Exatamente. tá não sei o quê, tá torto, tá reto, tá... né? Meu cabelo não tá legal, meu rosto não tá legal, era sempre assim. Sempre achando um defeito. Sim. E não a gente, olhando o corpo realmente como ele é e agradecer pelo que ele é, né? Pela disposição que ele está todo dia ali, levando a gente aonde a gente quer ir, porque se a gente não tivesse um corpo, a gente estava perambulando por aí sem corpo, né? E como faz diferença? E como faz diferença, né, Carla, a gente incluir o nosso corpo? Eu percebo assim na minha vida, quando eu comecei a incluir o corpo, no caso, não é nem incluir ainda, né? Na época, quando eu comecei a enxergar ele. Sim. A só ver. Só saber que ele existia e aquela coisa do dizer o bom dia, do dizer eu te amo, gratidão por você estar aqui, gratidão pela contribuição que você é na minha vida. E essa consciência cura a gente, cura, né? Porque traz uma consciência extra que a gente não sabia que existia, a gente não sabia que o corpo pode contribuir com tudo na nossa vida, que nem você falou no início, né? Porque a gente está incluindo o corpo nas coisas, né? Geralmente a gente exclui ele, a gente faz as coisas pela gente, não está incluindo o corpo nisso. Então, a forma de você reconhecer o corpo e ser grato por ele, você está incluindo ele em qualquer atividade que você vai fazer na sua vida. Né? E faz muita diferença. E faz muita diferença na nossa vida isso, né? E aí, o pessoal que está chegando aí, seja bem-vindo, bom dia. Pega papel e caneta, que se vocês querem saber quais são as perguntas que a gente pode estar fazendo, a Carla já fez várias perguntas ali, né? Ela já fez várias perguntas ali, só que foi rápido assim, né? A gente nem percebeu muito. Sim. Porque assim, ó, isso que eu ia falar. Você já está acostumada a fazer as perguntas, né? Mas como seriam essas perguntas, então, né, Carla? Vamos falar mais calmo, né, para a pessoa entender que perguntas seriam essas, né? Então, a dica que eu já dei aqui, primeira quando você levanta, você já diz bom dia para o seu corpo. Dá um abraço nele. Agradece ele, né, por ele estar contigo nessa caminhada, por você estar enxergando, por você estar ouvindo, né? Agradece tudo através do seu corpo, né? Através do nosso corpo que a gente consegue fazer tudo isso. Através do nosso corpo que a gente consegue caminhar, enxergar, falar, ouvir, sentir. Né? O sentir, que muita gente às vezes tem medo de sentir, sentir é do nosso corpo. Então é bom sentir, só que a gente tem que ir vendo o que nós estamos sentindo, como que é essa informação que está vindo para a gente,
E se a gente não tem consciência disso, é difícil de entender isso também, né, Carla? É, Então, a primeira pergunta, a primeira tarefa, vamos dizer assim, é o bom dia, né? É você estar presente com o seu corpo, que você acordou, que você está pronto para levantar, para fazer o que tu tem que fazer no dia a dia, né? E vamos seguir um dia assim, Carla, só... já que você falou no sentir ali, até queria fazer uma pergunta que a gente pode fazer para o corpo. É justamente isso, quando você o sentir é do corpo, mas será que aquilo que você está sentindo é teu? Então, pergunta Sim. para o corpo, isso que eu estou sentindo é meu ou é uma consciência? Né? A quem pertence Sim. isso? Uhum. Se você sentir leveza no momento que você faz essa pergunta, porque aquilo é teu. Às vezes você pode estar sentindo um sentimento triste ou uma dor, uma intensidade no seu corpo, e se você, ao fazer essa pergunta, a quem pertence isso, fica leve para ti, então porque aquilo é teu. Então você pergunta, o que é isso? O que faço com isso? Como posso Uhum. fazer isso? Né? E se é de Sim. algum, ou se é de alguém ou de alguma outra coisa que você percebe um peso quando você faz ou a quem pertence isso, você Uhum. pergunta várias vezes a quem pertence isso e devolva o remetente com partículas de consciência mixada. Né? Você não Uhum. precisa ficar carregando o peso, a dor, os sentimentos de ninguém. Né? Observar a situação. Exatamente. E daí, quando Então, você né, faz essa pergunta, você fica fazendo ela até ela se dissipar, que até ir embora aquele sentimento, aquela dor, aquela intensidade, e aquilo passa. uhum. Quando você vê, você já está bem de novo e tudo certo. É só experimentando para saber, né, Carla? Sim. Bom dia, pessoal que chegou aí. Bom dia, Tem a Maria Helena. Eliane, a Maria Filomena. A Maria Filomena, ela é hipnoterapeuta, Carla, e quarta-feira nós temos uma live sobre ansiedade e a hipnoterapia, né? No sentido assim, como a hipnoterapia também pode ajudar na ansiedade, né? Seja bem-vinda, Maria. É a Divanir, que é minha madrinha, seja bem-vinda, madrinha, e o pessoal aí. Então, o que a Carla estava falando ali é o seguinte, né? É o seguinte, para quem ainda não entende esse mundo do Axis, né? Vamos dar uma explicada melhor ali. O nosso corpo, né? Nós somos como um radar. E a gente capta informações de outras pessoas, de outras situações. Por exemplo, se existe uma pessoa, né, próxima ou não tão próxima assim, a gente que ela está sofrendo uma certa situação, por exemplo, ansiedade, isso eu acabo muitas vezes captando, né? Eu acabo captando essa informação. E de repente, assim, do nada, né? Aquelas coisas do nada, eu me sinto ansiosa, eu me sinto triste, eu me sinto com medo, eu me sinto com fome, eu me sinto, o que mais, Carla? Né? Tantas coisas aí que pode estar. Por isso que a conexão com o corpo é muito importante, porque nem tudo que a gente percebe no nosso corpo, ele é nosso realmente. A gente está captando. 98% não é nosso. A gente está captando do ambiente, do universo, das pessoas. E olha como a nossa sociedade está doente, né? Como a nossa sociedade está doente. Então, imagina quanta coisa a gente pode estar captando que não é nosso. Então, por isso a presença... Também aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente lê Sim. na internet. Sim. Coisas, às vezes, o que você está buscando ali aparece um monte de notícias ruins, depois você começa a se envolver com aquilo, acaba absorvendo, digamos, aquela energia, né? Sim. Então, quando a gente tem a presença com o corpo, né, através disso, a gente percebe, eu estou sentindo algo ali, que a gente chama perceber. Quando eu sinto é meu, quando eu percebo não é meu, né? Então, a gente fala em perceber até saber se isso é meu ou se não é. Então, o que a gente faz? A pergunta que a Carla falou ali, a quem pertence isso? Estou me sentindo triste hoje? Eu acordei, nossa, eu acordei com uma tristeza. A quem pertence isso? Faça a pergunta a quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso, muitas vezes a quem pertence isso, quantas vezes? A quantas vezes for necessário. Até você sentir cansaço. Eu digo assim, né, Carla, é mais fácil eu sentir cansaço. Eu senti que aquele negócio enjoou, cansei de falar a quem pertence isso.
eu vou falar, devolva remetente com consciência anexada. Estou devolvendo a quem quer que seja. Porque o que é do outro, eu não vou conseguir resolver. Eu só vou conseguir resolver aquilo que é meu. E a gente atraindo a coisa do outro, a gente não vai ajudar o outro, né? Porque tem pessoas que falam assim, ah, mas se eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Mas eu não vou estar ajudando o outro, eu sentindo junto com ele. Eu vou criar uma nova energia, mais disso eu vou ter, mais disso o outro vai ter. Então, para mim, ajudar o outro, se eu quero ajudar realmente o outro, é exatamente, a gente sempre cria mais daquilo que a gente tem, mais do mesmo, né? Que a Carla falou. Então é isso. A quem pertence isso? Faça essa pergunta em qualquer situação da sua vida. Tristeza, angústia, ansiedade, medo, depressão em si, que vem junto também, uma dor física no nosso corpo, às vezes não é nosso, né? Uma dor de dente, uma dor de cabeça, qualquer coisa pode ser que não seja nosso. Então, a quem pertence isso? Principalmente quando você tá bem, né? Tá tudo bem contigo, você não acordou bem, teve um dia ótimo, de repente vem aquele sentimento, vem aquela dor, né? Então, não é em algum momento. Claro, né? É claro que eu sempre deixo claro aqui, né, Carla? Investiga, vai no médico, vê o que tem. Se não tem nada, se você já fez a investigação. Eu sempre pergunto para meus clientes assim, Carla, chega com uma dor lá, alguma coisa, você já foi no médico? Já fez exames? Deu algum resultado? Não, não deu. Então vamos tratar aqui, né? Porque, claro, uma coisa não substitui a outra, né? Mas é como você disse, eu também já falei, aquela coisa repentina muitas vezes, né? Aquela coisa repentina. Eu acordei e não tô legal. O que será que está acontecendo comigo, né? Sim, a dor que eu me refiro é essa, não uma dor assim, tô com dor de estômago todo dia, né? Uhum. Não vou ficar a quem pertence isso, né? Eu vou ter que Sim. deixar essa dor por que está me dando essa dor, né? Qual que é o motivo dessa dor? Então, aí eu vou investigar, vou no médico, vou fazer o que se requer para saber se aquilo é meu ou não, né? Aí quando você faz um monte de exame e não dá nada, então a quem pertence isso? A quem pertence isso. Eu até já vou fazendo antes, Carla. Já vou fazendo junto e vou fazendo o que tem que ser feito. Às vezes a gente nem junto, né? já trabalha tudo junto, né? Outra coisa, né, Carla? Nós falamos aqui no acordar e tal, levantar perguntas. Já tem um monte de perguntas aqui para a gente ter consciência no nosso corpo, né? Por exemplo, daí eu vou tomar um café, né, Carla? Eu preciso comer para ir trabalhar, para fazer alguma coisa. Existem perguntas para isso, Carla? Sim, eu geralmente faço pergunta assim, corpo, o que você requer no café da manhã, digamos, né? Você requer comer, você requer beber? Às vezes ele só quer beber, então eu tomo um café e tudo certo. Às vezes ele quer comer, eu vou, entre as opções que eu tenho ali para comer, o que você requer comer? Entendeu? É uma fruta, é um pão, e como uma quantidade, não preciso encher a barriga, digamos assim, né? Então, é uma forma de Sim. você sacia aquilo, né? Às vezes você, corpo, o que você requer mais hoje? Você quer sal? Você quer doce? E você vai sentir, você come um pouquinho e pronto, já passou aquela vontade de comer, né? Não é a Exato. quantidade, mas o que o teu corpo está pedindo. Eu até Exato. pergunto também, quanto você quer comer e quanto você quer beber? Uhum. Porque às vezes você fica comendo, comendo, ou bebendo, bebendo, né? E às vezes o seu corpo quer beber, você está comendo, e às vezes você está comendo, o seu corpo quer beber. Então, Exatamente. a gente tem que estar consciente e presente com o nosso corpo, né? Como eu posso estar Uhum. consciente e presente com o meu corpo hoje? Essa é uma pergunta também, né? Que a gente Exatamente. tem todos os dias para a gente estar presente e consciente em tudo que a gente vai fazer. Sim. Então, né? E como, né, a Carla já comentou aí, para quem entende dessas ferramentas, né? Quem entende dessas ferramentas já percebeu que a Carla já comentou aí. Mas vamos explicar para o pessoal, Carla, como que o corpo me responde, né? Eu faço a pergunta, corpo, o que você quer comer hoje? Você quer tomar só o cafezinho, ou você quer comer pão, ou você quer comer chimia, né? Nós falamos de chimia aqui, é doce.
Você quer comer o quê? Um salame agora de manhã, né? O que você quer comer? Como que a gente percebe isso? Porque o corpo não fala com a gente, né? Ele não vai falar nas palavras que a gente usa aqui. Mas como que a gente percebe, Carla, se é positivo ou não? Se o corpo quer ou não quer aquilo? Eu percebo assim, em mim, eu percebo assim. Eu percebo quando é assim, eu percebo uma leveza. Se fica leve para mim comer um doce, eu vou comer. Agora quando eu tranco, sabe? Quando tu dá aquele assim, não é isso. Ainda É, assim como, entendeu? é, Ou eu me tranca dá pesado, eu sinto muito aqui na região do peito. Então, se aquilo me tranca, às vezes, isso. ou a garganta tranca, ou, né? Sente Uhum, aquele peso, digamos assim, no peito, é porque aquilo não é aquilo que é para você fazer. O seu corpo quer outra coisa, né? uhum. Quando Então, fica existe leve, você uma. faz a pergunta, fica leve, é aquilo mesmo. Então, essa Cada um leveza para tem um mim. modo de perceber, né? Então, às vezes, uma pessoa vai Isso. perceber de outra forma no corpo dela. Uhum. Então, essa leve e pesado também é uma outra ferramenta do Axis que a gente utiliza para saber se a pergunta que eu estou fazendo ela vai ser sim ou não, né? A resposta daquilo que eu estou querendo fazer, né? Então, como a gente sente leve e pesado? Eu também sinto leve que nem você. Tipo, a leveza é uma coisa gostosa, é um aconchego no peito, é como se eu tivesse descansada, de férias. Ah, tô feliz da vida, não tenho nada para fazer. Ah, que alegria, né? Pesado é justamente isso, uma ansiedade, um fecha o peito, meio que tipo uma angústia, um negócio assim, você vê que aquele negócio não vai funcionar legal. É. E quando então, a Carla falou ele antes, né? A gente tem mais do mesmo. Quando eu percebo que ficou pesado, que ficou angustiante para mim, e eu, mesmo assim, eu teimar em fazer, mais disso vai ter para mim no dia, né? Então, por que que a gente procura sempre a leveza? A leveza, a gente procura a leveza. Uma Oi? coisa, Yolanda, que eu aprendi, um exercício que eu aprendi a fazer para mim perceber o que é leve ou pesado, e as Uhum, pessoas podem fazer isso também se elas escolherem. Você uhum, pergunta assim, corpo, verdade, meu nome é tal, meu nome é Carla, eu vou uhum, perceber no meu corpo se aquilo ficou leve ou não. Corpo, verdade, meu nome é Maria, eu já percebo que ele dá uma trancada, entendeu? Então, quando você faz uhum. essa pergunta, é um exercício que você vai desenvolvendo, você vai percebendo, para você desenvolver esse leve ou pesado. Eu fui fazendo assim, para mim ter essa consciência de perceber o que era leve e o que era pesado para mim, perguntando para o corpo o meu nome. Né? Uhum. E quando então é leve Quando e você é faz leve, aquilo, né, e você faz somente aquilo que for leve para você, mais disso você vai ter no dia, mais disso você vai ter na tua vida, nas tuas escolhas, em tudo que você for fazer. Leveza. Leveza que é o que a gente escolhe, né, Carla? A gente sempre tá pro... Aliás, o que a gente deseja, né? Nem sempre a mais gente fácil. escolhe, É, né? Nem sempre a gente escolhe, porque às vezes a gente escolhe pela consciência, né? Pelo consciente aqui, daí eu digo, eu preciso fazer isso e pronto, eu vou fazer. E aquilo pode ser que se torne pesado, né? Então, se o teu corpo falar para você, não, agora de manhã eu quero só tomar água, você é corpo, você quer tomar café? Não, né? Vai sentir pesado. Corpo, você quer comer um pão? Não. Corpo, você quer tomar uma água? Se sentir leveza? É só a água que ele precisa. É só a água que eu preciso. E aí, às vezes, vem aquela pergunta, né, Carla? Ah, mas se eu perguntar pro meu corpo vai querer comer pizza, vai querer comer hambúrguer, vai querer comer batata frita, vai querer comer todas essas coisas, né? E não é assim, né, Carla? não. O nosso corpo, Querer ele vai comer, escolher. vai. O nosso corpo, ele vai escolher o que é contribuição para nós naquele momento. Ele não vai se entupir de coisa, né? Se a gente escolher ele, né, conversar com ele e ouvir o que ele está dizendo. Ao contrário, se a gente ouvir a nossa mente, muitas vezes nós vamos nos entupir de besteira, né? Uma forma Então, assim de perceber o quanto assim já saciou teu corpo, digamos, do que esse comer doce. Então, o quanto já saciou de comer esse doce é quando ele já perde o sabor do alimento, entendeu? Quando você está comendo, você já comeu e aquilo começa a não descer mais direito, porque teu corpo já está saciado, já está cheio, não precisa comer mais aquilo. uhum. Então, essa E quando a é uma forma fome é de... demais também, né, Carla? E quando a fome Como? é demais também,
a quem pertence isso, né? Uma pergunta também que você pode fazer para o corpo é quando você percebe que você está comendo muito, às vezes até ansiosa, né? Come rápido. É verdade, eu estou comendo pelo quê e por quem? Pelo quê e por quem eu estou comendo, né? Porque às vezes é um sentimento que está ali, às vezes aconteceu alguma situação, você ficou nervosa e você desconta na comida, come, né? Ou por alguma pessoa, né? Às vezes você teve algum atrito com alguma pessoa, alguma situação com alguma pessoa, você acaba absorvendo aquilo que a pessoa estava sentindo, ou você teve uma conversa com alguém e aquela pessoa estava muito ansiosa, muito agitada, sei lá, e você acaba comendo, como você vai perguntar, por que eu estou comendo? E às vezes aquilo não Carla, pegou aquela energia e... estão comentando aqui que o som tá ruim. Aproxima mais teu microfone, você tá com o fone, né? Sim, eu tenho... Aproxima mais para ver se melhora aí. Melhorou? Isso. Acho que sim, melhorou. Melhorou, né, Maria? A Maria Filomena que falou que o som tava ruim. Então, assim, ó, são perguntas, né? E essas perguntas, então, que nem nós já comentamos, também não é qualquer tipo de pergunta. Já perceberam? O que? A gente começa com o que, como, né? Não é um porquê, por exemplo. Tem muita gente que nos meus atendimentos, muito baixo o meu também, Maria. Nos meus atendimentos também, às vezes as pessoas vêm assim com um monte de porquê, né? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu tenho essa ansiedade? Por que eu ando muito triste? Por que isso? Por que aquilo? E esse tipo de pergunta não vai ajudar muito a nossa vida. O que ele vai trazer? Mais disso para mostrar para você o porquê que você está passando por aquilo. Então, quando você está numa tristeza, por exemplo, não pergunte por que eu estou tão triste. A não ser que você queira entender ali muito rapidinho, mas não fica a vida toda perguntando. Pergunta como eu posso sair disso com mais facilidade, como eu posso ser mais calma, como eu posso ser mais feliz. Nós temos, né, uma frase, né, Carla, que eu adoro, é como eu posso ser mais feliz e grata hoje. Como eu posso ser mais feliz e grata hoje? O que eu estou fazendo com isso? Eu estou pedindo para o universo como eu posso ser mais feliz. E mais disso eu tenho, né? E acaba que aquela coisa ruim, o que acontece, né, cara? É muita informação aqui. Nós acreditamos, né? Estou tentando recapitular as informações. Nós acreditamos que a nossa realidade, ela existe, né? A realidade que a gente vive, ela existe, e que a gente está ali como um peixe fora da água sem saber o que fazer naquilo, né? No meio da realidade. Mas, na verdade, é o quê? Nós criamos a nossa realidade de acordo com nossos pontos de vista. Então, a realidade em si, ela não existe. Nós a criamos. Se aquilo está ruim, é porque a gente criou daquela forma. Então, olha quão legal a gente olhar. Sim, sim. Sim, a maioria das vezes é inconsciente, a gente não tem clareza disso, né? Mas quando a gente entende isso, cara, eu crio isso, né? E não é para se culpar, é para você ver o quanto você é poderoso, que você pode criar qualquer coisa na vida. Nós falamos sobre isso na live passada, né? E se eu posso criar isso de ruim que está acontecendo na minha vida, que eu estou considerando ruim, imagina o que eu não posso criar de bom, que é muito mais leve, né? Então, por isso fazer perguntas, e mesmo que a tua vida não esteja tão legal assim, como eu posso ser mais feliz e grato? Como eu posso ser mais feliz e grato? E tentar ser, né? Sentir essa gratidão, ir perguntando como pode melhorar, como eu posso ser mais divertido, como posso ser mais fácil, como eu posso ser mais prático, né? Tudo isso, como posso ser mais leve, né? Até uma caminhada que a gente vai fazer às vezes, né? Como posso ser mais leve, mais divertido, tudo isso aqui, né? Não precisa ser pesado. Falando do corpo, né, Carla? Como posso fazer uma academia com mais facilidade, né? Trazer leveza para aquilo que a gente está fazendo na nossa vida, né? Sim. Eu tenho aqui uma pergunta também, Carla. 2 perguntas aqui para o corpo que eu anotei. Aqui, ó. Que energia, espaço, consciência e escolha eu e meu corpo podemos ser
para criarmos infinitas possibilidades e realizar com a maior facilidade o que eu escolher para a minha vida? Olha só que interessante, é uma pergunta um pouco comprida, né? Mas é bem interessante. Que energia, espaço, consciência e escolha eu e o meu corpo podemos ser para criarmos infinitas possibilidades e realizar com a maior facilidade o que eu escolher para a minha vida? Pode ter certeza, se você começar a fazer essa pergunta aí, vai começar a surgir possibilidades. Aí, quando surgir as possibilidades, você vai ter que fazer aquele leve e pesado, né? Essa escolha aqui, se eu fizer essa escolha aqui, vai ser contribuição para mim? Se for leve, faz, se não, não faz, né? É aquilo que a gente escolhe, leveza, facilidade, coisas boas para a nossa vida. A segunda pergunta que eu anotei aqui, o que se requer para eu criar no meu corpo tudo o que for necessário para estar fortalecido e imunizado com total facilidade? E tudo que impeça isso, vamos destruir e descriar, né? O que então, olha só que interessante, quando a gente fala em relação à comida, né? Ah, mas que eu necessito, que eu acredito que eu necessito, né? Que a mídia me disse que eu preciso de cálcio, de ferro, de vitamina B e lá, tudo aquela coisa arada. Então, o que se requer para eu e meu corpo criar tudo o que for necessário para eu estar fortalecido e imunizado? O nosso corpo é a maior fonte de vitaminas, de nutrientes, de tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. O alimento, sim, ele ajuda, mas tem que saber, o corpo que precisa saber o que está faltando nele, né? É ele que sabe o que está faltando nele para... Corpo, o que você requer para seu perfeito equilíbrio e harmonia. Uhum. O corpo vai te mostrar o que ele realmente requer para ter aquela saúde perfeita, né? Uma saúde equilibrada. Uhum. É bem interessante, né, Carla? Para quem nunca ouviu isso, é bem interessante. Procure aí mais. A gente vai trazer mais perguntas aqui também, né? Para que a gente tenha mais clareza sobre isso. Só que eu digo para vocês, pessoal, façam as perguntas. Não custa nada. Pega um caderninho lá, anota tudo e faça no dia a dia. Começa a ter mais consciência. Sim. Na verdade, assim, perguntas que a gente está falando aqui, mas você vai, quando você começa a ter comunhão com o seu corpo, você consegue, é você mesmo vai criando suas perguntas, né? Essas são perguntas, na verdade, que a gente aprendeu nos cursos que a gente fez e que a gente escuta os facilitadores falar e que a gente gravou e vai fazendo, né? Que foi sim. continua sendo. Mas você pode A gente vai... perguntas, dependendo da situação que você está ali, você pode criar a pergunta que você requer, né? Sim, aqui é só um modelo, né, Carla? Como a gente criar as perguntas, né? Um modelo, para quem nunca ouviu falar sobre isso, a pessoa tem um parâmetro de seguir, né? Mas qual é o sentido de tudo isso? É você criar conexão com o seu corpo. É você perceber que ele existe e que ele está aqui e que é através dele que você consegue realizar as coisas nessa vida. Né? Que consegue, que nem eu falei antes, consegue enxergar, consegue cheirar, consegue falar, consegue ouvir, consegue pensar, consegue sentir, consegue caminhar, né? Consegue fazer um monte de coisa através, fazer uma live através do nosso corpo. É que eu estou olhando aqui ó, no meu rosto, eu já vou falando tudo. É através dele que a gente consegue se comunicar, de qualquer forma na vida, né? Então a gente precisa ter essa harmonia, essa consciência de que ele também faz parte e ele também tem os desejos dele, ele tem os gostos dele e ele sabe muito mais que nós, né? Ele tem uma sabedoria. Que eu também marquei corpo que está disponível para mim agora que nunca esteve antes. Sim, o que está disponível para mim agora que eu nunca percebi antes. A Maria Filomena vai sair. Beijo, Maria. Gratidão por estar aqui. Até quarta-feira, tá? Qual que é a pergunta mesmo? O que está disponível para mim agora que nunca esteve antes? Sim. O que está disponível para mim agora que nunca esteve antes? Né? Ou que eu nunca percebi, né? É o que eu posso fazer hoje, né? Eu e meu corpo podemos fazer hoje, que vai ser contribuição para mim e para todos. Uhum.
Às vezes você Eu acho tá, que. tem uma, sei lá, às vezes, digamos, uma pessoa que não tem uma atividade de trabalho diário, sei lá, uma situação, ou até mesmo Uhum, no trabalho, né? O que eu posso criar aqui agora que vai criar não só para mim, mas para todos ao meu redor. Né? Então, a sim. contribuição que eu E posso eu, fazer. enquanto tu estava falando ali, eu estava pensando, né, Carla? Quantas e quantas vezes eu, você, as pessoas que estão assistindo, que vão assistir, elas iam fazer alguma coisa e sentiram que era pesado, que ia ser ruim, e foram e fizeram. E deu ruim, né? E deu ruim. E aí a pessoa diz assim, eu já sabia que ia dar isso, né? Eu já sabia. Eu tenho umas experiências bem interessantes aqui, até recentemente eu andei passando por umas, porque eu sabia, mas aquela história, mas eu prometi, eu tenho que cumprir com aquilo que eu falei, né? Tipo, É o com querer outras agradar, pessoas. Eu querer agradar os outros, eu querer querer agradar os agradar os outros, outros. se enquadrar na caixinha deles para ser aceita. Sim, exatamente. E daí você sabe que vai dar errado, você vai lá e faz e deu errado e você diz, eu já sabia disso. Claro, o seu corpo já tinha avisado. O seu corpo já tinha te avisado porque ele já sabia lá na frente o que ia acontecer, só que a gente não seguiu a leveza, aquilo que era É, para ser leve, né? A gente foi, teimou, fez, e muitas situações acontece isso na nossa vida, né? Na vida no geral. Eu hoje em dia já diminuiu bastante, por quê? Porque hoje eu já tenho um pouco mais de consciência a gente e não, mais tempo também, né? Para observar isso, porque a gente tem que dar uma paradinha para você observar o que o teu corpo está querendo dizer. Não pode ser a 1.000 por hora, né? é, e o quanto a gente está, às vezes, é muito no automático, né, que a gente não percebe o que realmente o corpo requer, né? Não está presente Uhum. ali com ele para ver que caminho eu vou tomar, que situação, como que eu posso resolver essa situação, né? E quando a gente sente, muitas vezes, né, Carla, aquela coisa ruim, vamos dizer assim, aquilo que a gente considera ruim, o que a gente faz? Corre no médico tomar um calmante, né? Então, Para mascarar aquilo que eu estou percebendo e que muitas vezes é uma contribuição para mim, é alguma decisão que eu preciso tomar ali, né? É, eu vou contar um exemplo aqui para as pessoas ficarem presentes para isso. Eu estudava a lei da atração, estudo ainda, gosto. Estudava a lei da atração e daí com a lei da atração diz assim que você tem que focar naquilo que você quer e você vai naquilo, naquele pensamento, sentimento, emoção e tudo aquilo que você quer. Beleza. Então, eu nos meus últimos 2 empregos de carteira assinada, eu simplesmente chegava assim e dizia assim, eu vou trabalhar aqui, nesse local. E eu fui, consegui. Trabalhei nos 2 locais e olha que interessante. Em um deles eu deixei o currículo, não foi entregue para o dono. Eu não tinha a formação que eu precisava naquele local. Eu estava com 41 anos e eu tinha um bebê pequeno. Então, nessa realidade, né, Carla, tudo a gente sabe por aí, né, que tudo era para dizer que dava errado, porque não tinha nada, nem o meu currículo chegou. Mas de alguma forma o universo preparou para mim chegar lá. Só que eu não fiz pergunta se ia ser contribuição para mim, não. Eu só falei que eu vou e pronto. Cheguei lá, trabalhei, foi legal, mas por um tempo. Começou a ficar muito pesado, não deu mais, acabei tendo que sair. No segundo local, a mesma coisa, eu vou trabalhar aqui, pronto, eu vou trabalhar aqui. Eu fiz a entrevista na quinta-feira, na sexta-feira começou a enxaqueca, e eu passei muito mal 5 meses que eu estava lá dentro da empresa. Mal. Um dia, 2 dias antes de eu começar a trabalhar, que eu comecei na segunda, 3 dias, sexta, sábado, domingo, já estava com enxaqueca. E assim foi. E eu forcei ficar no trabalho por 5 meses. Até que eu não aguentei mais, o que eu fiz? Eu fui no médico, porque eu achava na época que eu precisava daquele emprego, né? Eu acabei indo no médico, tomar um calmante para eu me mascarar ali, meu sentimento, minhas emoções, para eu me encaixar naquele ambiente. E aí aconteceu que na semana seguinte eu ganhei a conta. A partir
daquele momento, eu não precisei mais tomar remédio. Eu me curei. Então, naquele momento, eu falei para o meu corpo, de hoje em diante eu não vou fazer mais nada que você também não queira, né? E aí, e eu já estava tendo essas consciências, Carla, eu já sabia fazer perguntas, já estava tendo essa consciência, mas ainda teimando. Então, veja como a gente pode matar o nosso corpo. Eu trouxe um exemplo aqui para clarear mais para as pessoas que ainda não conhecem, né? Como nós podemos matar o nosso corpo, né? Querendo fazer aquilo que não é contribuição. Sendo que, sim, sendo que na época eu achava que era o meu único local de renda, né, financeira, que eu precisava daquele dinheiro, só que eu estava matando meu corpo. Quando eu saí disso, que eu percebi que eu precisava honrar o meu corpo e cuidar mais dele, a minha renda nunca diminuiu. Eu nunca fiquei sem dinheiro. Por quê? Porque o meu corpo, né, ele contribui para criar mais disso também, com mais leveza, né? Então, a gente tem que ter essa consciência, né, Carla? Ir perguntando, vendo o que é leve. É convidar o corpo para criar com você, né? Uhum. E juntos podemos Exatamente. criar hoje, né? Convidar o corpo para criar com você. Que escolhas eu posso fazer hoje que eu ainda não fiz, que vai ser contribuição para mim, para a minha vida, para o meu viver, para o meu corpo, né? Uhum. Como posso estar mais consciente, presente com Isso. Então, né, Carla? Então, quem a gente vai se relacionar, né? Que vai ser uma sim, próxima conversa nossa, nós vamos falar as perguntas para relacionamento, né? na próxima Não semana, ó. adianta o Então, assunto aqui. já está adiantando o assunto aqui, né, Carla? Na próxima semana, então, pergunta sobre relacionamento. Quem está afim aí de se relacionar aí amorosamente, não só amorosamente, é relacionamento como um Eu todo, falo né? como um todo. Sim. Mas também, né, Carla, como pode ser mais fácil, mais divertido, né? Tipo, ter perguntas para você escolher melhor o seu parceiro, Sim. né? O Pode seu melhorar. parceiro de vida, como pode melhorar, como pode ser mais divertido, ter essa contribuição na vida, né? Que seja uma contribuição e não um peso, né? É isso aí, é mesmo. Certo, então, Carla? Por hoje é isso? Por hoje é isso. Por hoje Acho que a gente é já isso. conversou Temos sobre esse roteiro que nós escolhemos aqui, né? bastante, tem bastante informação aqui. Então, assim, não entendeu, assista de novo. Assista de novo e vai anotando. Cada vez que a gente assiste é, e faça, né, pessoal? Vocês vão ver. Porque aprender é uma coisa. Você assistindo aqui, você vai aprender um monte de coisa. Anotando a pergunta, um monte de coisa. Mas a hora que você começar a fazer, você vai tirar a prova dos 9, né? Aí você vai ver como realmente é divertido. Sim. Como realmente é importante incluir o corpo nas nossas atividades. E quanta consciência vem, né? Quando você começa a fazer as perguntas e incluir o corpo, quanta consciência vem das coisas, né? Quer dizer, Sim, muita consciência. se as coisas não acontecem, a gente não tem consciência daquilo. Né? Quando a gente Por que não acontece, né? e a gente quando tá Quem diz assim, né? Quanto mais rezo, mais assombração aparece, né? Lembrei. Quanto mais reza, mais assombração aparece. Por quê? Porque a gente reza e pede, mas não tem consciência das coisas que estão acontecendo na nossa vida. E às vezes até aquilo que não é tão bom, que nem eu falei ali do trabalho, ele é uma consciência, é uma contribuição. É como se algo chegasse e dissesse a mim assim, cara, você não devia nem ter entrado aqui. Se você tivesse ouvido o teu corpo, você não estava nem aqui, você não estava passando por tudo o que você está passando, né? Porque a gente não tem essa consciência, mas a gente vai adquirindo aos poucos, né, Carla? Aprendendo todos os dias e fazendo todos os dias. Então, beleza, Carla? Obrigada aí pela tua contribuição. E a semana que vem, então, temos sobre relacionamento, né? 9 horas, segunda-feira. Começando a semana com tudo. A gente já escolheu segunda-feira para começar a semana já com as ferramentas. Né, Carla? Então, obrigado para você também aí e até a próxima semana. Beijão. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.